Olá, catequista! Este é o nosso sexto episódio do Pode Catequizar ao redor da mesa. E como você sabe, aqui, ao redor dessa nossa mesa, nós trazemos sempre convidados muito especiais para conversar aqui na mesa e aí com você sobre aquilo que nós mais amamos, sobre a catequese, sobre a evangelização. E, gente, tem hoje aqui um convidado muito especial que já quero apresentar para vocês, porque eu não me aguento. É o nosso amigo Victor Paiva. Olá, Victor. Olá, irmã Rosa. Olá, querida catequista. É um prazer estar aqui com vocês hoje ao redor da mesa. Victor, aproveitando a sua passagem aqui por São Paulo, depois da Romaria de Catequistas, que foi realizada em Aparecida, e acredito que tantas pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo também participaram, tantos catequistas desse Brasil, mas outros que não estiveram lá, eu quero te apresentar um pouquinho. E quem é o Victor? É leigo franciscano da Ordem Franciscana Secular, licenciado em História, mestre e doutorando em Teologia, leciona História e História Teológica lá, não é aqui não, gente, é lá em Castanhal, no Pará, e coordena o curso regional de Pedagogia Catequética da CNBB Norte 2, também faz parte da Sociedade Brasileira dos Catequetas e também do Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética, o GREBICAT, da CNBB. E eu acho que tantas outras coisas, não é, Victor? Mas eu gostaria de saber, além disso tudo, que são títulos, né? Quem é o Victor? O Vitor é um catequista. Um catequista lá de paróquia, um catequista de comunidade, um catequista que é apaixonado por catequese, que antes de ser uma pessoa que pensa teologicamente a catequese, é uma pessoa que a vive com muita alegria no coração, com muito amor. Então, acompanho lá na minha base, lá na minha comunidade, adultos não batizados, adultos catecúmenos, né? Geralmente 2, 3, no máximo 4 pessoas por vez, um acompanhamento mesmo bem gradual, em estilo catecumenal. É assim que vou tecendo minha missão no coração ali da Amazônia, onde o Senhor me plantou. Então, você traz aí nos seus olhos, no seu vestual, né? E na sua vida, né? As cores, o verde da Amazônia. E eu tenho aqui em mãos, né? A sua última publicação, que é o livro Catequese e Transformação Socioambiental, que ainda não li todo, né? Ontem à noite devorei aquilo que era possível e é uma reflexão muito interessante, muito urgente, por sinal. E eu tenho aqui ao redor da mesa, no centro da nossa mesa, né, alguns textos, né? A Palavra de Deus, a Bíblia, o compêndio da doutrina social da Igreja, que para o catequista que não sabe, dentro da formação, né, das escolas catequéticas em preparação ao ministério do catequista, lá nos critérios está lá, né, uma formação específica sobre a doutrina social da Igreja. Mas tem também aqui Laudato Si, né, essa joia rara que eu sempre digo para os catequistas, é uma encíclica, nem é uma exortação, né? É a palavra máxima, né, do magistério de um pontífice, uma carta encíclica que é justamente, né, esse seu pensamento que, recordando os outros papas, Bento XVI, com a sua trilogia, né, Fé, Esperança, Caridade, Francisco na sua encíclica primeira, né, Laudato Si, né? E essa temática, Victor, da catequese e transformação socioambiental é uma urgência para a reflexão catequética hoje? Irmã Rosa, quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil nos últimos 3 meses, vamos pensar. Olhamos para o sul, enchente. Olhamos para o norte, seca. Se olhamos de forma mais abrangente a realidade de mundo, tem crescido cada vez mais o que nós chamamos de desastres naturais, desastres ambientais, mas que os cientistas já nos dizem há tempo. Não são desastres que acontecem como se ninguém visse, ninguém soubesse. São catástrofes anunciadas. A ONU, a Organização das Nações Unidas,
coloca hoje as mudanças climáticas como a principal ameaça para a nossa espécie humana, mais do que a bomba atômica. Então, a urgência de conversar sobre a relação entre a nossa fé e a questão ecológica está estampada nos nossos olhos, diante de nós, todos os dias. Quando a gente sai de casa ou quando a gente assiste o noticiário, quando a gente tem que trabalhar, quando a gente tem que plantar, quando a gente tem que colher, faz parte da nossa vida cotidiana. A nossa fé não está alheia a tudo isso, pelo contrário. A nossa fé, ela está tocando todas essas realidades. E é mais ou menos isso que a gente tenta conversar nessa publicação. E eu penso que é muito interessante recordar até a frase do Evangelho, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? E não é só a vida humana, né? É a vida do nosso planeta, é a vida dos animais, né? De todo o ecossistema. E eu penso que quando a gente abre os olhos, né? A gente vê que a nossa fé tem que ter um dedinho, né, em tudo. E quando eu penso nessa questão ecológica, tem muita gente que pensa até, fala assim, mas a catequese não é para ensinar a doutrina cristã, né? Não é para a Bíblia, né? Tem muita gente ainda com essa visão da catequese como simplesmente uma transmissão de conteúdos de fé. Mas não. Eu gosto da frase de Dom Bosco, né? Cidadãos na igreja, né, e cristãos no mundo. É assim, né? Nós devemos ter a nossa ação cristã agindo, né, no meio das realidades onde nós estamos. E pensar nessa urgência ecológica é tarefa da catequese. Você coloca como tarefa, né? E, irmã Rosa, mesmo dentro dessa discussão sobre o conteúdo que a catequese transmite, um desses conteúdos é qual é o lugar da pessoa humana na obra de Deus. Qual é o lugar da pessoa humana nessa realidade criada na qual nós vivemos, né? E quando o Papa Francisco publica a Laudato Si, ela vem fazer uma grande reviravolta na nossa forma de nos entender como pessoa. E a Laudato Si, só destacando, é uma carta encíclica que não é dirigida só a católicos. Uhum. É a católicos e todas as pessoas de boa vontade, diz Francisco. Portanto, pessoas cristãs e não cristãs, pessoas crentes e não crentes, que tenham em si uma boa vontade, uma consciência de que somos seres humanos e pertencemos a uma mesma humanidade. Lá, no segundo capítulo da Laudato Si, que o Papa intitula O Evangelho da Criação, e coloca a criação como uma boa notícia, a natureza, como a gente chama, como um evangelho para nós, que fala sobre Deus, que nos revela Deus, ele faz uma mudança de paradigma, assim, de perspectiva. Quando ele diz que o Senhor nos colocou no mundo, usando ali aquela imagem do Gênesis, do jardim do Éden, ou seja, um planeta perfeito, harmônico, para o cultivar e o guardar. E assim o Papa nos lembra que nossa vocação mais original, antes mesmo de batizados, a nossa vocação humana fundamental é de sermos jardineiros de Deus neste planeta. Que imagem linda, né? Belíssima. E Victor, você coloca assim essa dimensão como a catequese a serviço da transformação socioambiental. E esses dias ouvindo você falar, pensando na realidade da Amazônia, você dizia lá de comunidades com 10 mil catequistas, não é? Em território indígenas, né? E falava justamente dessa presença, né, desses catequistas como líderes de comunidade. E é belíssimo isso. E eu ficava pensando, né, a força que tem a catequese, né? Justamente nesse sentido da reflexão dessas realidades, nesses espaços, mas não só. Pensar, como você trazia no início da nossa conversa aqui, olhar para o Rio Grande do Sul, não pode ser uma temática que esteja ausente, né? Pensar na Amazônia, no Nordeste brasileiro, e o Centro-Oeste, o Pantanal, né? Então, pensa
né, nas nossas crianças, jovens e até mesmo adultos, né? Que força de, não sei se a palavra certa seria conscientização, mas um despertar, né, para essa consciência, né, de que somos todos essa imagem linda de Francisco Jardineiros, né? Nesse imenso jardim que é o nosso planeta, a nossa vida nesse planeta. Eu gostei quando você coloca ali a catequese, vou até ler aqui, né? A catequese a serviço da evangelização, a catequese a serviço da doutrina social da Igreja. Está aqui o compêndio, que, como nós sabemos, é um livro ainda muito a ser descoberto. Ele ainda não tem um pontificado do Papa Francisco, né? Mas, assim, é uma preciosidade a ser descoberta, a ser estudada e conhecida e lida. E depois você coloca aqui também a catequese a serviço da ecologia integral, né? Por que a catequese está a serviço? Considero e vejo a catequese não tanto como estando a serviço, foi mais uma questão didática. Mas a catequese é um serviço. Sim. Na própria identidade dela, ela é um serviço e um serviço de evangelização. Gosto muito daquela frase do Papa São Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de 75, número 14, onde ele diz: a igreja existe para evangelizar. Esse é o sentido da igreja ser, do que ela faz, do que ela vive e do que ela tem. Tudo que tem, possui, se faz um podcast, e se tem uma congregação, e se tem tudo a serviço da evangelização. E considero eu que a catequese está na essência deste que é o principal serviço da igreja: transmitir a fé. Posso fazer um parêntese aí com Paulo VI, né? Que quando a gente estuda a história da catequese, nós vemos os diversos movimentos ao longo do último século, especialmente, né? De uma catequese mais querigmática, litúrgica, depois de uma catequese missionária, que nasce muito aqui da nossa América Latina, de outros contextos, né? E aí tinha essa discussão toda e tal, e muitos resistentes com essa questão mais um olhar para o humano, né? E aí Paulo VI vai dizer: nada que é humano é estranho ao Evangelho. Que é uma reverberação do Sim. concílio. Gaudium et Spes começa nos mostrando que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo os que sofrem e os empobrecidos, são também as alegrias e as esperanças de Cristo, porque toda a realidade humana ele toca, toda a realidade humana ele assume. E se a gente tira a humanidade da catequese, a gente tira Cristo, a gente tira Jesus do Evangelho. E se a gente tira Jesus do Evangelho, a gente fica sem Cristo. Acho que essa é uma questão muito séria. Seríssima. E necessária. Mas você falava do serviço, do né? Serviço. Só falou da evangelização. Então, como a catequese ela é serviço de evangelização, considero eu, aí entra na questão, mas o que é evangelizar? Tá, a igreja existe para evangelizar e a catequese está nesse serviço de evangelização. Mas o que é evangelizar? Tem gente que pensa que evangelização é um verniz, às vezes, uma coisa superficial. Na época do pré-sínodo da Amazônia, a gente ouvia alguém falar no YouTube da vida, em outras redes, que bastava, os bispos não precisavam ir se encontrar com o Papa em Roma para discutir sobre evangelização na Amazônia. Bastava chegar na Amazônia com 100 missionários de não sei aonde e colocar todo mundo de joelho e ensinar a rezar o terço. Isso era evangelização na visão dessas pessoas. O terço, santamente, faz parte, porém, não é um verniz de religiosidade. A evangelização é algo mais profundo. A evangelização toca a pessoa inteira. Todas as relações da pessoa são transformadas pelo Evangelho. A relação com Deus, a relação com o outro. E essa relação com o outro ela é familiar, afetiva, ela é relação social, política, econômica, ela é relação trabalhista. É relação humana, é tocada pelo Evangelho.
E também a relação com o meio, com o ambiente onde eu estou. Deus de um estranho passa a ser meu pai quando eu encontro Jesus. O outro de um inimigo passa a ser um irmão, uma irmã com quem me relaciono, seja em qual for a dimensão relacional. E o meio onde eu estou passa a ser compreendido como minha casa. Pai, irmãos e casa comum, casa de todos. Por isso a catequese está a serviço da doutrina social e da ecologia integral, porque ela é um elemento constitutivo da evangelização, que é uma transformação da pessoa como um todo em todas as suas relações. Você usou uma imagem que eu acho que é perfeita, que é essa imagem do verniz, que o verniz é aquilo que reveste por último uma peça, né? Pensemos uma linda escultura de madeira, né, envernizada. Porém, o interior é o que comanda tudo, não é? O próprio Jesus diz, né, que é aquilo que sai de dentro da pessoa, que você usava a palavra transformação, né? Que a evangelização deve provocar essa transformação interior, que aí é uma definição de catequese das suas tarefas que eu particularmente gosto muito, que é essa da interiorização da fé, para que a fé não seja nem um verniz interior e muito menos algo simplesmente subjetivo, né? De uma interiorização que é alheia a todo esse resto de realidades que você bem colocou ali. Porque se o evangelho está interiorizado, vai sim provocar nas ações, né, concretas e práticas dessas realidades da sociedade toda que você trouxe. Mas eu achei interessante, Victor, você falar que a catequese é serviço da doutrina social da igreja, né? E me recordou logo a questão que eu dizia, né, dos critérios para a formação do catequista, né, o conhecimento da doutrina social. Mas aqui no livro você coloca dessa dimensão, né, de uma das razões deste livro, que é a formação de fato do catequista. Por quê? Não adianta simplesmente, né, ser um conteúdo, não é um conteúdo a ser transmitido, mas primeiro é uma adesão da vida de fé do catequista, não é? O que você pensa disso? Exatamente. Eu não acho que o catequista tem que estudar a doutrina social só para falar de doutrina social. É o ponto. Não é um estudo por estudo, né, para transmitir. Imagina. O catequista tem que conhecer a doutrina social como cristão que é, como professo da fé católica que é, para poder vivê-la. Ou seja, a doutrina social é uma colocação por escrito, por fala, enfim, é uma definição do que a fé provoca nas nossas relações sociais, econômicas, políticas, trabalhistas, ecológicas, enfim. Então, desde Leão XIII, final do século XIX, nós temos ali a primeira encíclica dita oficialmente como, reconhecida assim, como encíclica social da igreja, né? Que foi a Rerum Novarum, das coisas novas. E lá a igreja estava preocupada com a questão operária. Né? Era questão latente naquele momento. Fábricas, operariado e as condições de trabalho. Se a gente não olha a realidade, se a gente não pisa no chão onde o Senhor nos colocou, nós podemos correr o risco de trair a nossa missão. Porque o Senhor disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fermento na massa, ide pelo mundo. Uma das definições que o Papa Francisco dá de evangelização, e aqui eu volto à questão da evangelização, é na Evangelii Gaudium, no capítulo sobre as consequências sociais da evangelização. E ele diz, ele abre o capítulo assim, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Gosto disso. No mundo. Meu Deus, no mundo, sabe? No mundo. O mundo, mas o mundo é feio.
Por isso precisa do evangelho. E nós estamos aí para torná-lo lindo, maravilhoso, né? Exato, mas o mundo tem suas dificuldades, tem suas incoerências. Por isso precisa mais do evangelho. Às vezes a gente olha o mundo como uma realidade totalmente má. Então, eu não sei se é costume, mas lá na minha terra, a gente ouve de vez em quando um testemunho assim, mas quando eu era do mundo, quando eu era do mundo, quando eu era do mundo, agora saí do mundo, mas o que? Viraste alienígena? Saiu do mundo? E já que você tocou nisso, aqui na introdução do livro você também toca nesse aspecto, né? Dessas algumas correntes, né, religiosas que têm negado toda essa dimensão. Isso é uma motivação também, Vitor? Foi uma das grandes motivações de discutir esse tema. Então, a lacuna dele no âmbito do que se tem produzido efetivamente direcionado para catequistas e o que os catequistas estão acessando na busca por formação, que tem sido muito produzido por uma galera que, convenhamos, não está em comunhão com o magistério da igreja. E aqui é importante dizer o óbvio. Estamos em tempo de repetir o óbvio. Quem exerce magistério na Igreja Católica Romana são os bispos. O colégio episcopal, cuja cabeça é o bispo de Roma, o Papa Francisco. Padre no YouTube não exerce magistério. Leigo não exerce magistério. Nem nós, teólogos, exercemos magistério, não é, irmã Rosa? Sim. A gente ajuda o magistério a refletir, mas a nossa palavra não é magisterial. O magistério na nossa igreja é exercida pelos bispos. Agora, quando vem gente que não está em comunhão com este magistério autêntico, querendo formar catequista, olha, cuidado, aí tem que treinar o olfato. Não tem palavra dos bispos no meio, não tem palavra do Papa Francisco, que é o Papa atual, no meio, cuidado, não cheira bem, não cheira bem. Estas questões, esses correntes tradicionalistas gostam. E aí, veja bem a palavra que usei. Tradicionalistas. Nós somos a igreja da tradição, com T maiúsculo. A fé viva que vem do passado. Exatamente. Pavel, teólogo oriental, dizia: a tradição, T maiúsculo, é a fé viva dos mortos, Sim. que herdamos dos que vieram antes de nós. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Sim. É quando a gente transforma a fé, que é dinâmica, que é uma vida, que é vital, em uma peça de museu, em um objeto de se guardar numa gaveta, de se colocar na estante, ou pior, às vezes até de se tacar na cara da outra pessoa. Isso é um perigo. Então, somos da tradição, que significa transmitir, como uma chama que eu transmito a outra chama, a outra vela que vai transmitindo. E tem vitalidade, não como uma coisa morta. E estas correntes, irmã Rosa, acabaram por separar mundo e fé, e mundo e espiritualidade. E a doutrina social nos mostra que não. Não é essa a nossa concepção de igreja. Não é essa a nossa visão de realidade de sociedade. Uma fé intraepidérmica, uma espiritualidade da pele para dentro. Isso não é Evangelho de Jesus Cristo e não é fé da Igreja Católica. Pode ser de uma ou outra pessoa que aparece por aí como propostas esquisitas, Sim. mas lembre de treinar o olfato. Eu acho que o que você fala é muito interessante porque às vezes nós corremos ao encontro do mais fácil. Você bem dizia, né? De um vídeo no YouTube, né? Nas redes sociais. Tem um perfil do Instagram daquele padre lá que fala aí. Não, a gente tem que ter esse olfato mesmo, essa sensibilidade de analisar o discurso, né? E você deu pistas, né? Você gosta do negócio das pistas, não é, Vitor? Pistas. Olha, é um pensamento que está de acordo com o pensamento da diocese, do bispo, né? Da sua diocese, arquidiocese. É o pensamento... a pessoa fala o quê do Papa Francisco? Ou não fala, que também é um sinal. Exato. Se não fala, ou o que fala, né? Mas, Victor, eu quero ainda
voltar aqui, né? Catequese e transformação socioambiental. Você parte com os documentos, especialmente da catequese, né? E aqui a gente pode até dar um rápido olhar, assim, que não temos tempo em um simples podcast para tudo, né? E aqui ao redor da mesa a gente tem assunto sempre, né? Você traz aqui esse olhar a partir dos documentos da catequese, documento 107, Iniciação à Vida Cristã. Depois também eu vi aqui o Diretório Nacional, Catequese Renovada. Então, não é um tema também tão anual. O ano passado celebramos 40 anos de catequese renovada, né? Então, a Igreja do Brasil sempre teve essa sensibilidade, né? Sempre. Nós somos uma igreja e que dizem aqueles que conhecem mais profundamente a igreja a nível de mundo, das que mais acolheu aquelas inspirações e aquelas conclusões do Concílio Vaticano II, que nos entendeu de novo como sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja no Brasil tem uma longa tradição, uma bonita tradição de uma catequese inserida na realidade concreta da vida das comunidades. Agora, durante a Romaria Nacional de Catequistas, eu pude partilhar uma experiência junto com a ministra da catequese, a Deolinda Makushi, lá de Roraima, que me emocionou, por sinal. Foi lindíssimo. Oh, que beleza! Foi. E a catequista indígena sobre a experiência de catequese lá. E eu contei uma anedota que aqui repito, que foi interessante porque eu fiquei responsável de preparar o vídeo para apresentar na nossa exposição lá durante a Romaria. Então eu pedi para Deolinda, me mande vídeos e fotos de momentos da catequese aí na tua comunidade, Deolinda. Aí ela, tá bom. Me mandou vídeos e fotos de acolhida da comunidade, de fundação de comunidade, de procissão, de luta contra o marco temporal, de protestos pelos direitos dos povos indígenas. Aí eu escrevi a ela, muito obrigado pelo que mandou, mas eu preciso de fotos e vídeos de momentos de catequese, Deolinda, me manda. Aí ela devolve mais vários vídeos e fotos destas mesmas coisas, só que outros vídeos e fotos. Quando eu ia escrever uma terceira vez pensando, a Deolinda não está me entendendo, eu cheguei a escrever, parei e pensei, mas quem não está entendendo sou eu. Aquilo que o Catequese Renovada, em 1983, documento da nossa Igreja do Brasil sobre catequese, belíssimo documento, por sinal, sim. já falava de uma catequese inserida no concreto da vida da comunidade e de uma comunidade toda ela catequizadora, ou como nós chamamos hoje, toda ela iniciática. Iniciática, sim. Aquilo que o Catequese Renovada falava em 83 é o que a Deolinda está falando e eu está vivendo lá na realidade dela. Todos os momentos da vida da comunidade, lá estão as crianças e os jovens que estão no processo de iniciação à vida cristã, lá da comunidade Makushi, lá da terra indígena Raposa Serra do Sol. Seja esse momento a acolhida de missionários, a fundação de novas comunidades, seja esse momento a luta contra o marco temporal, tudo é catequético na vida daquela comunidade. E acho que essa é uma escola muito melhor do que as teorias que eu coloco aqui no texto, é a escola da Deolinda Makushi, de uma catequese inserida. Belíssimo, né? E me comoveu muito, porque nós precisamos despertar a catequese nesse sentido comunitário, que, como você diz, não é novidade. É lá de 40 anos atrás, Catequese Renovada já trazia. Mas hoje em dia temos uma tendência muito grande, eu chamo a questão de gavetas, né? O pastoral de gavetas. Então, nós ainda devemos despertar muito mais para toda essa dimensão comunitária que toda a catequese, você dizia, né? Essa dimensão iniciática que envolve toda a paróquia, mas também se nós formos pensar em competências, né? Quem traz a competência para ser catequista, né? Tudo na fé é catequese, né? Por exemplo, a liturgia, né? Gosto de olhar para a liturgia e pensar, né? É catequese por excelência, já diz os documentos. Mas não só, né? Quem está lá nas pastorais sociais, na pastoral da saúde, as senhoras do apostolado da oração, né?
todas as dimensões são dimensões na fé catequéticas. E também eu gosto de pensar, Victor, né, uma reflexão para a gente trazer aqui, né, que quando a comunidade toda abraça a catequese, né, a comunidade é geradora, né? Não é o catequista, né? Mas é a catequese, é a comunidade que gera os seus novos membros, né? Com as funções diferentes, como numa família que gera os filhos, né? O pai tem o seu papel na educação, a mãe, mas os dois em comunhão e os avós que têm o seu papel, os tios, os primos, etc., né? A comunidade, tudo, a escola. Então, a comunidade é assim também. O cristão é filho da comunidade, né? É gerado pela comunidade. A comunidade pode iniciar ou deformar a fé de alguém. Perigoso também. E deforma quando não acolhe, deforma quando não entende sua missão de formadora. Porque quem não se forma, dizia um velho arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, um santo homem, quem não se forma já se deforma. Portanto, quem não está trilhando um caminho contínuo de aprendizado e, no caso da comunidade, de ajudar aquele que decide-se por ser cristão a sê-lo, já renunciou à sua missão. Para que existe? Se a nossa missão, antes de tudo, é transmitir a fé, toda a comunidade é essencialmente catequizadora, iniciadora, iniciática. Irmã, nos últimos anos nós criamos muitas pastorais, acolhemos muitos movimentos, fundamos muitas coisas. Nossas paróquias estão bem lotadas. Tem agenda para tudo. Quando Jesus voltar, não sabemos se nos encontrará unidos, mas reunidos certamente, porque é muita reunião. Não é? É verdade. Porém, eu acho que chega o momento de nós voltarmos de coração muito livre e sincero a nos perguntar de tudo isso que é importante, porque as pastorais são importantes, porque os movimentos são importantes, mas de tudo isso que é importante, o que é mais essencial? Essência significa o que está na identidade última, íntima. Última não, seria primeira, né? Primeira, íntima. Transmitir a fé. É aqui que deve estar o esforço principal de uma comunidade viva e que deseja continuar viva. Porque a comunidade pode estar viva agora, mas se não tem a catequese no seu coração, é uma comunidade que não deseja continuar viva por muito tempo. Mas, Victor, eu pensando aqui na sua reflexão neste texto, e eu tenho andado bastante aí por esse Brasil, aqui por São Paulo, especialmente, né, na formação de catequistas. E eu vejo assim que nós temos assim esse limite muito grande, né, na questão da formação, né? Porque formação é investimento da comunidade, sobretudo, né? A comunidade, né, é o pároco, a própria diocese. Hoje em dia muito mais, né? Mas ainda nós vemos umas realidades assim que tem uma carência muito grande nessa dimensão da formação. Aí não adianta nada a gente ir lá dar um cursinho, depois, né, o catequista não buscar, né, a sua própria formação, ter essa curiosidade, que é uma das características que eu sempre digo que o catequista deve ter, curiosidade, buscar conhecimento. Mas eu também conhecendo os catequistas e pensando nesta temática, o catequista vai me dizer no final da formação, mas irmã, e como? E como a gente faz isso concretamente, né? Então, eu penso que o ponto de partida sempre é a reflexão, né? É fundamental. Mas existem as urgências da prática, Victor, né? Você trazia já no início, né? Eu penso, eu morei no Rio Grande do Sul, uns bons anos da minha vida paulina, e assim, me emociono quando eu penso naquelas comunidades que ficaram abaixo d'água e que eu conheci, e que eu participei, especialmente lá em Canoas, no bairro Harmonia. Então, eu penso muito na catequese lá agora. Tive a oportunidade na Romaria de conversar com alguns catequistas, né? Como, né? Eles estão aqui, porque não pode ser igual antes, né? Mesmo a questão da pandemia, né? A gente dizia, não pode ser igual antes. E depois dessa enchente,
e com essa realidade toda, então, esse concreto, né? Porque o catequista vai me perguntar, mãe, e como? Né? Passar do discurso, né, para a prática, né? Nesse concreto da ação catequética, né, com as crianças, com os jovens, com os adultos. O que é que você me diz? A primeira coisa é que acho que a vida não cabe num livro e nem nas pistas que um livro pode oferecer. Uhum. Então, um primeiro passo para o como é o catequista abrir os olhos e abrir o coração à vida que está diante dele, com os seus desafios, com suas provocações, com suas esperanças, com suas belezas. O como, não há uma receita de bolo que se pode fazer de São Paulo para como fazer uma catequese depois das enchentes em Canoas. Justamente. Ou então como fazer uma catequese lá no Alto Solimões, quando agora os rios vão secar e ninguém mais vai para lugar nenhum e tudo fica mais caro e as pessoas passam fome e os animais morrem. Não há como fazer uma receita de bolo. É preciso abrir os olhos e olhar o que o Senhor está me dizendo aqui. O que é que esses meninos e essas meninas, esses jovens, essas crianças, esses adultos estão precisando agora? Como é que eu vou ser comunidade com eles e ajudá-los a sentir-se parte, ajudá-los a sentir que não estão sós, que não estão sozinhos, mas que somos juntos, comunidade. E se nos alegramos, é juntos que alegramos. E se choramos, é juntos que choramos. E às vezes, se temos fome, é juntos que temos fome. Eu acho que passa por aí, por essa abertura sincera à vida, que não é discurso, não é teórico, é partilha cotidiana de toque, de textura, de cheiro, de situação. E justamente nesse lado sensível, né? Que você dizia muito bem, do olhar, do sentir a realidade, do sentir junto, que vão vir as iniciativas concretas, né, dentro de cada situação, de cada espaço. E eu acredito que tem muita luz, né, na nossa realidade, a partir dos nossos catequistas, e isso é um sinal de esperança muito grande. Mas, justamente, concordo em gênero, número e grau com você, né? Que é essa sensibilidade humana, sobretudo, né? Que a reflexão, né, é muito importante, nos ilumina, mas é ali o concreto da realidade de cada um, né? Exatamente. Agora, quando aqui escrevo sobre pistas para uma catequese a serviço, por exemplo, da cultura do encontro, da cultura da paz, que é uma catequese que serve à doutrina social, como gosto de dizer, coloco aqui que a catequese precisa ajudar a cultivar a amizade, por exemplo. Eu não consigo entender quando alguém passa 3 anos, 2, 3 anos conosco, como catequizando, e sai sem ser nosso amigo, sem ter se tornado nosso amigo, nossa amiga. Meu Deus, perdemos tanto tempo e não cultivamos relações duráveis. Duráveis. Como um amigo que vê um outro amigo em uma situação, eu vou agir. Então, se a catequese, estes momentos juntos e de caminhada conjunta numa iniciação, nos ajudam a nos tornar amigos, eu acho que isso é uma grande contribuição para esse como que a senhora falava, sabe? O como surge da relação, o como surge de uma amizade que está atenta à necessidade do outro, né? Por isso é preciso, para ser amigo, ter encontros além do espaço da catequese, além da sala. Fala um pouquinho mais disso, por favor. Porque a nossa sociedade de hoje é uma sociedade bastante individualizada, uma sociedade da agenda. Então eu tenho 1 hora e meia para dar a minha catequese e cumprir a minha tabela semanal. Mas não é suficiente. A amizade, ela não é algo de agenda. A amizade acontece. A amizade é tecida. E é tecida, sobretudo, ao redor da mesa,
como diz o nosso programa, o nosso podcast. Sim. Ao redor da mesa. A igreja começa ao redor de uma mesa, né? É assim que Jesus formou os seus. Ele gostava, né? Ele gostava. E essa mesa não é só a mesa da sala da catequese. Essa mesa é a mesa da sala da casa dos catequizandos. Essa mesa é a sala de uma lanchonete, de um café. Essa mesa pode ser, com catequese de adultos, a sala de um barzinho. São mesas da vida. Mesas aonde a vida é partilhada, aonde a vida é gestada na sua mais sincera possibilidade de ser, como a vida é. E ali a gente tece essa relação. Me fez recordar, Victor, quando eu estudava lá a catequética, nós conhecemos a experiência de uma catequista que ela realizava os encontros primeiro na igreja. Aí teve uma experiência que, a partir daí, mudou o paradigma dela de espaço. Porque era um encontro que ela ia falar sobre a Eucaristia e resolveu fazer um pão. E aí houve alguns contratempos lá e tal, e aí ela convidou as crianças todas para ir na casa dela. E aí o pão estava assando. E ela disse que as crianças começaram a chegar e sentir aquele cheiro de pão, né, sendo assado. E é um perfume, eu chamo assim porque liga a minha infância, porque a minha avó fazia aqueles pães lindos e tinha aquele cheirinho gostoso. E eu, assim, a experiência dela me marcou muito. Ela disse, depois daquele dia, né, eu uni, né, essa experiência, né, que nós somos todos, né, feitos por sentidos, né? Então essa questão de um ambiente mais acolhedor, né, a questão do perfume do pão, da partilha do próprio alimento. Então, tem essa questão dos espaços agrega outros elementos que não é aquele simplesmente de uma sala, né? Mas tem experiências lindas embaixo de árvores, né? Lá na Amazônia tem muita Pois catequese é. debaixo do pé de pau. O pé de pau, né? Debaixo do pé de pau, qualquer árvore, qualquer planta é lugar. Porque pra gente, o lugar da catequese é a vida. Onde ela se desenvolve, onde ela acontece. Lindo, perfeito. Victor, chegando aqui no finalzinho, tô vendo que a nossa hora correu. Que rápido. Muito rápido mesmo. E eu acredito assim que essa sua reflexão nesse livro, em todos os seus textos, práticas, né, espaços onde você tem a oportunidade de refletir, de partilhar a vida, a fé, a sua experiência, eu acredito que traz muita luz, né, porque é uma reflexão muito nova, não é? Eu não conheço nenhuma outra obra que trata sobre essa temática. Então você assim traz essa novidade e eu acredito que muito da sua experiência, né? Lá na Amazônia, o seu contexto de vida, as suas experiências. Não sei se você gostaria de partilhar algo mais para a gente fechando a nossa conversa. Irmã Rosa, obrigado, antes de tudo, pela oportunidade de ter estado aqui ao redor da mesa com você e com vocês, catequistas. É uma oportunidade muito bacana de conversar juntos sobre essa temática, que eu considero uma temática fundamental, que não é um apêndice, não é uma coisa optativa que a gente pode escolher ou não. Nós, catequistas, temos o dever de buscar fontes seguras. Por isso, o meu texto ele não traz muita novidade, não. Embora seja um texto que não tem publicações parecidas, como a senhora lembra, porque ele está direcionando a doutrina social e a questão ecológica para catequistas. Aqui está a novidade dele. Mas ele é um guia de leitura. Um guia de leitura sobre o que a igreja nos fala, sobre a transformação socioambiental que a nossa fé provoca. E eu termino com uma citação do Papa Francisco numa outra carta encíclica, que é a Fratelli Tutti. Sim. Só lembrando que a Laudato Si, a Fratelli Tutti, o Papa Francisco bebeu das fontes franciscanas para escrevê-las. Ah, e você é suspeito para dizer isso, né? E no número 8 da Fratelli Tutti, Francisco diz: aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente.
Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza de sua fé ou de suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Todos irmãos e irmãs. Então, irmã Rosa, a vocês todos que nos escutam, paz e bem e esperança. Mas não terminei aí, não. Eu pensei eu tenho que uma tinha surpresa. terminado. Tem uma surpresa? Sempre no final eu tenho uma perguntinha assim. Deus. Que é a seguinte. Quem foi o seu catequista? Quem foi a sua catequista? Conte um pouquinho pra gente sobre ele ou sobre ela. Aqueles que primeiro me falaram de Jesus, meus pais, minha avó Lúcia, e cantavam para mim, meu pai à noite, minha mãe, sempre. Eu sempre gostei desse tal de Jesus, mas ainda não tinha bem conhecido. Foi na catequese de iniciação eucarística com a minha catequista Anice e com seus auxiliares, Vaninha, Patrick, Marlene. Que lindo, como uma comunidade. Uma comunidade Sim. catequizadora, que ia falando daquele Jesus que era amigo deles, sabe? A Anice falava e parecia que saía coraçõezinhos da boca dela. Que lindo. Porque é uma vivência real, uma relação madura, viva que ela tinha e tem com o Senhor. Então foi pela paixão da minha catequista por Jesus de Nazaré, o Cristo, que eu conheci o Cristo, o reino, o grande amor da minha vida, e me tornei também eu um catequista como a Anice. Obrigada, Anice, por esse dom que você nos deu para a igreja, que é o Vitor Paiva, né, lá de Castanhal, no Pará, que hoje no nosso 6º episódio do Pode Catequizar, ao redor da mesa, partilhou conosco a sua experiência, a sua vida. Não foi uma conversa de conteúdos não, Victor, foi uma conversa de muita vida, de muita esperança, sobretudo. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Prazer nosso. E a você, catequista, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho especial. E olha, esse episódio foi preparado com tanto amor para você e para sua formação. Então, compartilhe também com outros catequistas. Certamente essa reflexão vai fazer a diferença aí onde você vive. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui, ao redor da mesa.